Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, dos versos 19 até o verso de número 34. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, verso 19 até o verso de número 34, que nos diz assim: Não acumuleis para vós outros sobre a terra, tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Oremos. Deus, estamos agora diante da Tua palavra, Senhor. Já louvamos, já adoramos o Senhor, e agora nós queremos ouvir a Tua voz. Por isso é que te pedimos, ó Deus, que nada nem ninguém nos atrapalhe de perceber, de compreender, de entender o que o Senhor tem para nós. Por isso, fale ao nosso coração, nos ajude na compreensão, nos ajude na exposição da Tua palavra. Nos abençoe nessa hora e fale ao nosso coração. É o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, queridos, o nosso texto, então, está inserido no que chamamos de Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Também o nosso texto em foco se encontra no capítulo de número 6. E é interessante que nesse capítulo, Jesus ensina o que devemos fazer e
e o que não devemos fazer como seus discípulos. É por isso que no capítulo 6, verso de 1 a 4, você vai ver aí, ó, Jesus ensinando como devemos praticar as boas obras. Do verso 5 ao verso 15, Jesus ensina como devemos orar. E do verso 16 até o verso 18 do capítulo 6, Jesus ensina como devemos jejuar. Depois agora, do verso 19, Jesus muda o foco, pois agora, a partir desse verso, ele ensina o que não devemos fazer como seus discípulos. E a primeira coisa que Jesus vai ensinar, irmãos, é que não devemos viver fixado com os nossos olhos somente nas coisas dessa terra. Ele vai ensinar os seus discípulos aí, ó, a não colocar o seu coração em coisas menos importantes. Porque é interessante, o coração do homem segue o seu tesouro. E é por isso que ele diz, olha, onde está o teu tesouro, aí está o coração. É por isso que agora ele vai dizer isso. Então Jesus vai ensinar a não amar as coisas, a não pôr a sua segurança nas coisas, mas em Deus que dá as coisas, que é o produtor das coisas, que é o Deus que te dá as coisas. E ele vai ensinar que eu não devo amar mais as bênçãos do que o Deus da bênção. E ele vai ensinar que eles não devem buscar as coisas em primeiro lugar, mas Deus que deve ter ou tomar o primeiro lugar na nossa vida. Então, a lição em que Jesus ensina aqui, irmãos, que a coisa mais importante da nossa vida, não somos nós mesmos, não são as nossas coisas, não são as nossas necessidades, mas Deus. A prioridade da nossa vida é Deus, é o reino, é as coisas do reino, é as coisas de Deus. Por isso, vamos analisar o texto nos seus pormenores. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que eu creio, e eu sei disso, que esse texto aqui, irmãos, para muitos é um texto belíssimo. É um texto que você já ouviu, com certeza, muitas mensagens sobre ele. Muitos de vocês já ouviram pregações, já leram esse texto, muitos já foram consolados por esse texto. Eu sei disso. Uma outra coisa também que a gente deve observar aqui, é que a gente não pode quebrar ou dividir o texto como nós temos nos nossos negritos aqui, eu já falei sobre isso, né? Porque do verso 19 até o 34 é um texto só. Está falando do mesmo assunto. Aqui é uma só perícope. É por isso que o verso 25 começa assim, ó. Por isso vos digo, na revista atualizada, na NVI diz, portanto, eu lhes digo, ou na Bíblia Viva diz, portanto, o meu conselho para vocês é. Por que vos digo isso? Porque os versos 25 até o 34 é uma conclusão do que foi dito antes, do verso 19 até o verso 24. Então, portanto, a gente não pode dividir, a gente tem aprendido aí a interpretar a Escritura. Né? E aí a gente percebe isso. Agora, interessante, depois dessa observação, vamos observar outros detalhes aqui. Ó. Aquilo que o texto não ensina. Aquilo que o texto não fala. Por que eu quero chamar a sua atenção? Porque muita gente pega algumas coisas do texto para dizer algumas coisas que o texto não chama a atenção, não está falando. Então, primeiro, esse texto não ensina, ele não estimula a ociosidade nem a preguiça. Pois muitos podem pensar, bom, as árvores, os lírios não semeiam, não trabalham, não juntam, então eu vou ficar de braços cruzados aqui numa boa, né? Ele falou para mim observar os pássaros, entendeu? Mas não é isso que o texto ensina, irmãos. O que o texto está mandando a gente observar é para o cuidado de Deus. O cuidado que Deus tem com o pássaro, com o lírio, ok? Para o sustento de Deus, para a providência de Deus. Até porque as aves não ficam quietas nos seus galhos das árvores, lá esperando
algum tipo de alimento com o bico aberto para o bicho vir e cair no bico, né? Você nunca vai ver isso, ele vai ter que correr atrás do prejuízo, né? Tá certo? Então, olha só, ao contrário, ele escolhe inseto, prepara o seu ninho, cuida dos seus filhotes, ensina seus filhos a voar e assim por diante. Então, perceba que aqui a nítida ideia é para aquele que cuida deles, do Senhor deles, o Deus da providência deles. Essa é a primeira coisa que a gente precisa atentar. O segundo é que o texto também não ensina a imprudência, a ser descuidado, pois muito pode pensar o seguinte: já que eu não posso juntar tesouro, então eu não vou fazer uma reservinha, não vou fazer a minha poupança, né? Eu não vou planejar as minhas coisas. Também não é isso. Jesus não está dizendo isso, irmão, pois se assim fora, ele estaria contrariando outros textos da Escritura, que diz que nós temos que ser prudente, diligente, sensato, nós temos que planejar as coisas. Lembra até daquele detalhe que Jesus falou? Ó, ninguém faz uma casa sem primeiro fazer todo o levantamento do que ele vai fazer, se vai dar conta de fazer a coisa, né? Nenhum rei vai para uma luta ou para uma guerra sem saber quantos soldados eles vão ter que levar, entende? Então não é disso que o texto está falando, ok? O que Jesus está proibindo aqui é ganância, irmãos, é o amor ao dinheiro. O que Jesus está nos advertindo aqui é não confiar nessas coisas que perecem. O que Jesus está dizendo é que eu não devo colocar o meu coração nas riquezas, nos meus tesouros ajuntados. O que Jesus está chamando a atenção aqui é que eu não posso pôr a minha confiança nessas coisas que eu consegui, ok? Aqui a questão é de prioridade. Então, se eu coloco o meu coração em minhas riquezas, ela passa a ser o meu Senhor. É por isso que ele vai falar da fascinação dos olhos. Porque onde eu fixo os meus olhos, irmãos, a atenção vai estar naquilo que eu fixei. A atenção vai para aquilo que eu agora coloquei o foco. Agora eu só penso nisso. Agora tudo que eu vou fazer vai estar voltado para isso, para onde meus olhos estão colocados. Por isso que a gente precisa atentar para isso. Agora eu passo a ser servo e só penso nisso. A minha atenção está voltada para isso. E a minha prioridade, então, agora passa a ser as riquezas. E Jesus está corrigindo a prioridade. Ok? Então, a gente precisa tentar. Ele está corrigindo aqui o que é mais importante, irmãos. A riqueza ou Deus que te dá a riqueza? Apenas o sinal que aponta para algo maior e melhor? Ou você vai justamente fazer o contrário? Então, o que é mais importante? O tesouro no céu ou tesouro na terra? Ele vai dizer, olha, tesouro na terra, o pessoal vai roubar, a ferrugem vai corroer, entendeu? O que é mais importante? A vida ou o alimento? O corpo ou a veste? Então aqui, o que ele está fazendo é justamente a questão de prioridade à sua vida. Então é isso que o texto não ensina, ok? Mas agora, o que o texto ensina então? O que o texto fala? De que ele fala? E aí a gente vai ter que entender. Em primeiro lugar, o texto fala aos discípulos de Jesus. Isso aqui tem que ficar bem claro, que ele está falando aos discípulos. Sobre a ansiedade. O não viver ansioso, irmãos. Veja aí que a palavra que mais repete no texto é não andeis ansiosos. Você vai ver, ó, verso 25, verso 27, verso 28... E o verso 31 é não vos inquieteis. Veja aí também que o texto fala das causas da ansiedade, que é o dinheiro, que é a cobiça, a fascinação dos olhos, o desejo, o apego e confiança em coisas perecíveis, finitas, falíveis, a falta de fé, o distanciamento de Deus, do Senhor. Tudo isso causa ansiedade. E depois você vai ver aí que o texto ainda fala, ou nos fornece,
as razões para não vivermos ansiosos. Portanto, o texto fala de não andar ansioso por essas coisas que a gente fica na crise, ok? E a primeira coisa que Jesus, então, vai fazer, irmãos, é ensinar que a maneira certa de não viver ansioso é corrigir os meus valores. Corrigir os meus valores. É colocar as coisas no seu devido lugar. É mudar os meus valores, é mudar as minhas prioridades. Por isso o texto diz, ao invés de juntar tesouro na terra, você vai juntar tesouro aonde? No céu. Ao invés de servir as riquezas, eu vou servir a Deus, ou o Deus das riquezas, aquele que nos fornece a riqueza, porque eu nasci para servir a Deus, eu sou servo de Deus e não das coisas, e não das riquezas. Ao invés de me preocupar com o alimento, eu vou me preocupar com a vida, que vale mais que o alimento. Aliás, se eu estiver morto, eu vou precisar me alimentar? Então, por isso que você precisa atentar para isso. Isso é uma outra coisa que ele diz, ao invés de você se preocupar com as vestes, você deve se preocupar com o seu corpo, que vale mais que as vestes. Porque se o seu corpo, ou se você não tiver um corpo, se o seu corpo estiver todo detonado, de que valerá as vestimentas? Ao invés de buscar as coisas, eu vou buscar o Senhor, que criou as coisas, e aquele que dá as coisas. E agora, nós chegamos ao foco do texto, que vai ensinar razões para eu não viver ansioso. Agora Jesus vai dar os motivos aos discípulos de Cristo, o porquê, ou as razões de eles não viverem ansiosos. Então a gente vai ver aí. Então a segunda coisa que Jesus vai fazer aqui é, depois de corrigir os valores, é dar as razões, os motivos pelos quais os seus discípulos não devem andar ansiosos. E agora a grande pergunta, irmão, por que eu não devo, como discípulo de Cristo, viver ansioso? E aí, o texto vai nos dar algumas razões. A primeira razão é porque os discípulos de Cristo valem mais que as aves, vale mais que os lírios, vale mais do que todas as coisas criadas. Veja o verso de número 26. 26 diz assim, ó, observai as aves dos céus, não semeia, não colhe, nem ajunta em celeiro, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Olha agora a pergunta, porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Olha agora o verso 28. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como ele. Ora, se Deus veste assim a ave do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, olha só a razão que Jesus está dando para a gente não viver ansioso, irmão. É entender que eu valo mais do que qualquer coisa que Deus criou nesse mundo. Eu sou mais importante do que qualquer coisa da criação de Deus. Eu sou a coroa da criação. Eu sou mais especial. Eu sou mais importante. Por isso a pergunta, se ele faz isso com algo que é menos importante do que você, será que ele não vai fazer com você que é mais importante do que todas elas? E aí a gente precisa atentar para algumas coisas, que é de fato, eu preciso entender isso, irmãos, que eu estou acima de toda a criação. Eu tenho que lembrar que eu sou especial. E aí é só lembrar justamente da criação lá no Éden. Já viu isso? Ó? Deus ele não fez assim, irmão. Fez o homem, aí disse assim, bom, esse homem vai precisar de luz. Aí ele cria a luz. Esse homem vai precisar de água. Esse homem vai precisar de alimento. Esse homem vai precisar comer um peixinho. Não é? Não foi assim. Você sabe muito bem que a Escritura vai justamente dizer que nós somos tão especiais, que Deus fez o seguinte, fez todo o habitat para esse homem. Quando o habitat estava perfeito para esse homem
ser estabelecido nele é que Deus cria o homem. Aí é interessante, veja que ele é a última coisa a ser criada, mas agora é ele que é o gerente das coisas. Ele agora que foi colocado para cuidar das coisas, gerenciar essas coisas, porque essas coisas são feitas para ele. Entendeu? É por isso que depois Jesus vai corrigir os fariseus na questão do sábado, lembra disso? O sábado não foi criado por causa o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado por causa dele. Ok? Então veja, interessante isso. Nós somos mais especiais do que qualquer coisa que Deus criou nesse mundo. E eu preciso entender isso. Portanto, entenda que você é mais importante que as coisas, você vale mais. Deus tem um cuidado todo especial com você. E é por isso que você não pode viver ansioso. E essa é a primeira razão que Jesus dá. A segunda razão que Jesus dá para os discípulos não viverem ansiosos é que a vossa ansiedade, ou a nossa ansiedade, ou a ansiedade deles, é inútil. Não vai adiantar nada. Não vai acrescentar nada de positivo, a não ser algo negativo na sua vida. E aí a gente vê que hoje muitas doenças psicossomáticas são por causa de quê? Porque o camarada fica tão ansioso que ele não dá conta de dormir, aí ele não come, aí como ele não dorme nem come, aí vai tendo uma série de doenças que nem o médico descobre, porque não é a doença física. E então é por isso que Jesus vai dizer, a segunda razão é isso, a sua ansiedade é inútil, irmãos. Veja o verso 27 que ele vai dizer, ó. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Veja aí que a ansiedade não prolonga a vida, irmão. E agora ele vai dar um motivo racional para você. Que tem a ver contigo, para você pensar. Ansiedade não faz o tempo passar, irmão. Ansiedade é completamente inútil, porque ela não pode aumentar os anos da sua existência. Não pode. Ansiedade é completamente inútil, porque a sua ansiedade não poderá acrescentar nada, não pode mudar nada. É interessante que a palavra traduzida por acrescentar um côvado ao curso da vida, significa alongar a extensão da sua vida, por um pouco que seja. Você não vai dar conta de fazer isso. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que por mais preocupado que estejamos com qualquer coisa que nos leve a angústia e apreensões, o dia, por exemplo, que nossa morte chegar, chegou, filho. Nós precisamos entender que não temos autonomia para ir além daquilo que Deus determinou sobre os dias da nossa existência, irmão. Por exemplo, nós não temos autonomia para negociar com a morte e dizer, olha, volte amanhã, porque ainda tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar da minha esposa, eu ainda tenho uns negócios aí, rapaz, eu estou fechando um negócio bacana, né, Raul? Então, rapaz, eu não posso morrer amanhã. Eu não posso morrer hoje. Então você dá um tempo aí que eu preciso resolver uns pepinos aí. Aí depois que eu resolver isso, aí até que pode me levar. Não, você não tem condição, meu querido. Por mais ansioso que esteja, você não tem condição de produzir nada por suas próprias forças. Então o que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, é: não viva ansioso, porque você não é autossuficiente. E por conta disso, deveremos perceber que nada existe ou acontece no mundo de Deus, sem que primeiramente tenha sido planejado e está bem amarrado em suas próprias mãos. É Ele que cuida, é Ele que tem o controle, é Ele que tem o governo de todas as coisas. É por isso que a Bíblia chama Ele de
o Senhor dos exércitos, o Senhor, o Rei dos reis, o Senhor desse mundo, irmão, aquele que governa o mundo e todas as coisas que há no mundo. E aí, queridos, você tem que perceber que é Deus que providencia as coisas para a sua própria existência. E é por isso, então, que Jesus vai dizer, olha, você não pode andar ansioso porque ela é inútil, nesse sentido. A terceira razão para os seus discípulos não viverem ansiosos é porque eles não são como os gentios. Olha o verso 32, irmãos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Veja o 31, portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha o argumento agora de Jesus, irmão. Ele vai dizer, ó, sabe por que você não pode viver ansioso? Porque isso é coisa de incrédulo. A palavra gentil é aqueles que são incrédulos, irmão. Aqueles que não têm Deus como Deus, não aceita Deus como seu Pai. Eles não creem em Deus e nem têm Deus como o seu Deus. Então Jesus deixa claro aqui que ter preocupação exagerada é coisa de homens e mulheres que não conhecem a Deus, e muito menos Deus como Pai Celeste. Jesus deixa bem evidente que a ansiedade, a excessividade, a inquietude na alma é consequência de uma falta de crença da presença de Deus como Criador e sustentador e mantenedor da vida. Como Deus providente. E agora ele vai dizer, pelo contrário, rapaz, vocês não são como gentil, vocês não são gentil, vocês não são como esses que não têm Deus como Deus, ou Deus como Pai. Portanto, vocês não podem viver ansiosos, porque isso é coisa de gente que não crê na providência do seu Pai. E aí é interessante, irmãos, que, por exemplo, o Salmo de número 46, não sei se você já parou para pensar nesse Salmo, ele vai dizer o seguinte, ó, no meio da tribulação, Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Aonde? No meio da tribulação. Ele é o nosso socorro bem presente. Aí por isso que o verso 2 diz, por isso não temeremos, ainda que dá um tsunami da vida, os montes se abalam, dá um terremoto doido aí, entendeu? Nós não vamos nos abalar, porque aí agora está um negócio bacana. Deus está no meio dela. E é interessante que a palavra que vai mais repetir no Salmo de número 46 é a presença de Deus. Por isso que lá está dizendo, olha, Ele é o socorro bem presente, aí Ele está no meio dela. Aí depois vai dizer, o Deus de Jacó está conosco, vai aparecer 2 vezes, e por isso que diz assim, ó, portanto, meu querido, depois você entender que Deus está presente, então, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E você só vai se aquietar quando você souber quem é o seu Deus. É por isso que ele está dizendo aqui, ó, isso é coisa do gentil. Daquele que não tem Deus como Deus, irmão. Aí, mas ele vai dizer, mas vocês não, vocês têm um Pai. E um Pai que sabe que vocês precisam disso. E uma outra coisa, o seu Pai não é um Pai qualquer, não é um Pai comum, é o Pai Celeste. E é interessante essa palavrinha Pai Celeste aqui, é colocada justamente para nos mostrar isso. Que Ele não é um Pai comum. Que por mais que eu queira cuidar da minha família, dos meus filhos, às vezes eu falho, porque eu preciso de uma série de circunstâncias favoráveis a mim. Se essas circunstâncias não forem favoráveis a mim, eu jamais poderei cumprir a minha promessa.
Mas como Deus não tem essa crise de tempo, de situação, se vai chover, não vai chover, entende? Então é por isso que ele diz, gente, você tem um pai e um pai celeste. É um pai que tem todo o domínio, que tem todo o controle. É o pai que sabe, que é todo onisciente, é onipresente e onipotente. É o Deus que está no controle de todas as coisas. Ele está lá, ok? E é por isso que você não pode viver ansioso, porque além de ser uma coisa de incrédulo, ainda nós temos um pai que sabe do que precisamos, do que necessitamos. Olha a quarta razão para não andarmos ansiosos, irmãos. É porque o Senhor cuida de nós dia após dia, a cada dia que nasce. Olha o verso de número 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, cada dia, irmãos. Então é isso que o texto está falando aqui, fecha isso, o que Jesus está dizendo aqui, ó. Não viva ansioso, porque o Senhor que cuidou de você ontem, Ele vai cuidar de você hoje, e vai cuidar de você amanhã, e mais amanhã. Que o Senhor está dizendo aqui que cada dia é um novo dia, que o Senhor vai cuidar de você, meu querido. Lembre-se, você é objeto do cuidado de Deus a cada dia, a cada instante, a cada momento. Deus não deixa de cuidar de você em momento nenhum da sua vida. Então viva um problema de cada vez. Viva um dia de cada vez. Hoje não é o dia de viver o amanhã. É interessante que a palavra preocupar significa já se ocupar com coisas que ainda não aconteceram. Por isso que é pré. Você já está antecipando, o trem você nem sabe o que vai acontecer, está aqui sofrendo. Entende? É por isso, portanto, não viva ansioso, porque o Senhor cuida de você a cada dia. Essa é a quarta razão. É interessante que o texto de Mateus, ele termina aqui. Mas é maravilhoso a gente olhar para o Lucas capítulo 12, que vai falar da mesma coisa. Só que Lucas, lá no capítulo 12, verso 32, ele vai acrescentar uma coisa mais federal para nós. Mais bacana ainda, além dessas coisas, ele vai dizer o seguinte, abra lá comigo, só para você acompanhar, Lucas capítulo 12, verso de número 32. Olha, veja que é o mesmo texto, ok? Quando ele chega no 32, aí ele vai se voltar para os discípulos, porque o texto está falando para os discípulos de Cristo, e aí então, ele diz o seguinte, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Olha que negócio bacana aqui, irmão. Olha que razão maravilhosa. Eu não posso viver ansioso, porque o meu Pai celeste, foi Ele que quis fazer isso. Por isso que é interessante atentar para essa palavrinha aqui, ó. Vosso Pai se agradou em dar-vos o reino para vocês. Portanto, Deus nos deu o reino. Nós já somos herdeiros do reino de Deus. Não é à toa que depois Paulo vai dizer isso, lá em Romanos, que nós somos o quê? Co-herdeiros em Cristo, porque o reino foi dado ao nosso irmão mais velho, que é Cristo, mas nós somos co-herdeiro com Ele, das coisas do reino de todas as bênçãos do reino. E é por isso então, que tanto Lucas como Mateus vai dizer que Jesus diz, olha gente, não vivam ansiosos, porque vocês precisam entender que as coisas do reino
já pertence a vocês. E quando vocês, então, agora, busquem esse reino, entender esse reino, fazer as coisas desse reino, todas essas coisas vos serão acrescentadas. É por isso que tanto Mateus como Lucas dizem, portanto, buscar em primeiro o reino, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lembra que eu falei que a ênfase é prioridade? Agora, querido, o que se vai buscar? É o reino, as coisas do reino. Fazer as coisas do reino, porque é Deus que cuida dos súditos desse reino. E aqui nós precisamos entender, irmão. Quando Deus fez um pacto conosco e nos trouxe para o seu reino, isso nos dá uma garantia tremenda, irmãos. E isso tem que consolar o nosso coração, nos dar confiança, que o rei do reino, ele é responsável pelos súditos desse reino. É ele que cuida dos seus súditos. É ele que providencia as coisas para os seus súditos. Porque ele não é qualquer rei. Esse rei preocupa com os súditos do reino dele. E é isso então que nós precisamos atentar. Então, quando estamos com Deus, irmãos, Ele nos dará as suas bênçãos. Porque as bênçãos de Deus é consequência de estar com Deus da bênção. Só que às vezes nós queremos as bênçãos, mas não queremos o Deus da bênção. E a gente precisa entender e aprender que as bênçãos vêm em consequência de estar com aquele que é o dono das bênçãos. Ok? Então, precisamos compreender isso, irmãos. E é por isso que Paulo, agora, pegando o ensino de Jesus e aplicando lá na igreja de Filipenses, vamos lá abrir lá para você ver. Ele vai falar dessas mesmas coisas. Filipenses 4, capítulo 6 e 7. Olha agora, e eu quero terminar com isso, irmãos. Encerrar com esse verso que diz assim. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. O que você tem que fazer? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Aí vem um negócio bacana. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então veja a aplicação de Paulo agora para a igreja. Não é para vocês andarem ansiosos. Em vez de você ficar ansioso, ficar em crise aí, o que você tem que fazer? Contar para o seu pai, mas não é porque ele não sabe, porque ele é o Deus que sabe. Mas é porque agora você vai colocar nas mãos daquele que pode tudo, e agora isso te dá uma confiança tão tremenda, irmãos, que agora você vive em paz. Você sabe que ele vai cuidar de você. Por isso, queridos, a gente precisa viver em paz. Como discípulo de Cristo, a gente tem que entender isso. Que Jesus é o príncipe da paz. Ele veio nos trazer a paz. E ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Portanto, a gente precisa viver em paz. A gente deve andar em paz. Receber a paz e viver na paz do Senhor. Então, a gente tem que aprender a acalmar o nosso coração em Deus. Nós precisamos aprender a confiar mais naquele que é o Deus providente. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. Aprenda a esperar em Deus e colocar o seu futuro nas mãos de Deus, porque o Senhor sempre cuida dos seus, irmãos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, diz a Escritura. Somos filhos amados e cordeiros em Cristo. Que Deus, então, irmãos, nos ajude a ter paz. A dormir em paz hoje, amanhã e sempre. Lembra do Salmo 3, quando a gente estudou? Que a guerra estava contra Davi, o pessoal usurpou seu reino. E aí mesmo nessa crise, todo mundo querendo matar Davi, na captura de Davi. E de repente, ele conta isso para a gente. E aí diz assim,
em paz me deito e pego no sono. Aí no 4, quando a coisa complica mais um pouquinho, aí ele vai dizer, gente, em paz me deito e logo pego no sono. Porque ele sabia em que ele confiava, irmão. Então a gente precisa dormir hoje bem, amanhã bem, sabendo que amanhã, o Deus que cuidou de nós hoje, vai cuidar amanhã, depois, até toda a eternidade. Que Deus nos ajude em Cristo a entendermos isso, que todas as coisas vos serão acrescentadas, irmãos. E é por isso que Filipenses 4,19, Paulo falando daquelas coisas bacanas, que ele diz, então, ó, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Que Deus nos ajude a entendermos isso, para a glória dEle e para o bem nosso, porque essas coisas é para o nosso bem, irmão. Para a gente viver bem, viver em paz, viver tranquilo, sabendo, e todas essas razões que Jesus deu para a gente não viver ansioso. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, que conforta o coração, que nos dá segurança por saber que nós não pertencemos a qualquer Deus, mas o Deus que resolveu ser o nosso Deus e fez um pacto conosco de cuidar de nós, de ser o nosso Deus, de nos sustentar, de providenciar, ser o Deus providente na nossa vida. E por isso nós queremos Te agradecer, porque agradou o Senhor a nos dar isso, a fazer isso conosco e por nós, e nos entregar o reino. Somos herdeiros desse reino. Obrigado por nos fazer idôneos do Teu reino e das bênçãos desse reino. Nos ajude a entendermos isso como discípulos de Cristo, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus nós oramos.